Bom dia, aleluia, glória a Deus. Bem-vindos, amados amigos e irmãos, glória a Deus. Hoje é dia 27/5/2021 e é quinta-feira e são 7 horas mais ou menos, glória ao Senhor, aleluia. E o Senhor Espírito Santo está comigo para me ensinar. Sem Ele nada posso fazer, aleluia, eu o amo, estou apaixonado pelo Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia. Vamos ler o hino 220 e vamos depois fazer a gravação de um vídeo cujo título é A Revelação, aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Então vamos ler o hino 220. Glória ao Senhor, aleluia. O título é Aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer comerá da árvore da vida, aquele que vencer reinará sobre as nações, aquele que vencer dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer não provará a segunda morte, aleluia. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, aleluia. Agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer, aleluia, glória ao Senhor. Vamos agora gravar a mensagem, como eu disse, cujo título é A Revelação. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler aqui Romanos 3:10-17. Diz São Paulo, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de hóspedes está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Romanos 3:18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Vamos ler também em Romanos 3:20-25. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque a lei
porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Como se Deus dissesse: pronto, não preciso que vocês cumpram a lei sozinhos, mas eu vou enviar-vos o meu Filho amado para morrer por vós e o meu Espírito para vos guiar. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura. Quem crer, glória a ti, Senhor querido, louvado seja o teu nome. Quem crer. Então vamos ler em São Marcos, capítulo 16, começando no verso 12. O Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado. E diz a palavra de Deus: e depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, e indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, o Senhor Jesus Cristo apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Porquê? Porque nós devemos crer, devemos estar informados pela palavra de Deus que ficou escrita. Aleluia! Repetindo o verso 14: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, e falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aleluia! Então vamos continuar em Romanos 3, 20 a 25. Glória ao Senhor. Vamos ler um bocadinho então mais abaixo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela redenção que há nele, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça,
Eu ponho a minha fé no teu sangue vertido por mim, Jesus. Aleluia. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e daqueles que o receberem como Salvador, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus, pela remissão dos pecados dantes cometidos debaixo da paciência de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aleluia, querido Espírito Santo, te peço que te manifestes a mim para o que for útil, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo aos Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aleluia. Quando Ele vier buscar a sua igreja, a igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler em 2 aos Tessalonicenses 2:3-8. Glória ao Senhor. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Como as pessoas pensam que Jesus viria rapidamente, mas a palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Repetindo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Creio que não se refere ao Judas Iscariotes, porque esse já morreu, mas era um homem, virá a ser, se Deus o permitir, um homem que só quer ser pecador, não se quer arrepender, e é usado pelo inimigo. Vou ler novamente, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, é filho do diabo, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, tudo o que está relacionado com Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E diz São Paulo, continua a dizer, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém. Eu creio que é o Senhor Espírito Santo. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém. Eu creio, repetindo, que é o Senhor Espírito Santo. Vou repetir.
porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vamos ler em 1 Timóteo 6, 11 a 16. Mas, ó homem de Deus, diz o São Paulo a Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, ou seja, do pecado, da injustiça e da iniquidade. Repetindo, mas tu, ó homem de Deus, foge. É uma ordem. Destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Amém. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Nós iremos receber um corpo como o do Senhor Jesus Cristo. Isto será quando Ele vier para arrebatar a sua igreja. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica. Que é o nosso Deus, é a fonte da vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele dá vida a tudo. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica. E de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, o São Paulo devia manter-se uma vida de santidade, de fé, até que, como diz aqui, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, há um tempo próprio em que Jesus vai voltar, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Creio que se refere ao Pai Celestial, mas em Jesus habita toda a plenitude da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, vou ler novamente, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que até ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. No tempo de Moisés, o Senhor Jesus Cristo era a rocha, a pedra que estava com eles para os abençoar. Amém. Vamos ler em 2 Timóteo 4, 1 a 6. Conjuro, diz São Paulo a Timóteo, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos,
na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Amém. Não devemos ir além daquilo que está escrito e além da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Vou ler um bocadinho acima. Que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, não querem ouvir a palavra de Deus. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, homem de Deus, tu sê sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu, diz São Paulo, já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Vamos ler Tito 2, 1 a 7. Glória a ti, Senhor querido. Era o São Paulo a escrever a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé. Fé tem que ser baseada no que está escrito pelo Espírito de Deus. Por repetir, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Amém, Pai. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a mulheres santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Notamos que primeiro as mulheres devem amar os maridos e depois os filhos. E, continuando, São Paulo diz a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. É claro que o marido tem que ser uma pessoa crente que recebeu Jesus e que segue a palavra de Deus, que obedece à palavra de Deus. Continuando, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, diz São Paulo ao Tito. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Glória a Deus, aleluia. Mas irmãos, vamos ver o que é que já gravamos, porque devemos estar prontos para responder com mansidão
a todos aqueles que nos pedirem a razão da nossa fé. Glória ao Senhor, aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Então vimos que o título desta mensagem é A Revelação. São Paulo escreve aos Romanos, explicando-lhe que o mundo está perdido, estão fora da paz, fora do caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. São Paulo escreve também à igreja em Tessalónica e lhes aconselha que estejam preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas que não será tão cedo como pensavam, porque isto foi escrito mais ou menos no ano 0 e já passaram 2020 anos. Mas a palavra do Senhor diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, devemos continuar vivendo, pregando a palavra do Senhor, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor então escreveu à igreja que estava em Tessalónica e também escreveu a Timóteo, que era o seu discípulo, era um evangelista. E o Senhor quer que continuemos a viver em amor, pregando o Evangelho, glorificando o nosso Deus, orando sem cessar, sendo guiados 100% pelo Senhor Espírito Santo, arrancando os espinhos na carne, apagando os dardos inflamados do maligno e agradecendo a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Agradecendo a Deus, porque o Senhor disse a São Paulo e diz a nós: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na tua fraqueza. O Senhor escreveu, o São Paulo escreveu a Tito, e exortou a ensinar, a falar, convém à sã doutrina, que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, aconselhar os velhos e as mulheres idosas e ensinar-lhes que devem ensinar as mulheres mais novas, serem moderadas e em tudo o Tito devia ser um exemplo de boas novas, boas obras, aliás. Na doutrina ele devia mostrar incorrupção, gravidade, sinceridade. Então, amados irmãos, vamos terminando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e convosco, todos aqueles que receberam Jesus como Salvador e são seus discípulos, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Tchau, amigos e irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.